Oh, glória. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero trazer uma palavra para os irmãos. Mateus, capítulo 25. Uma palavra de exortação. Em nome de Jesus. Diácono Antônio, depois, dá um pouquinho de água para mim. Palavra de exortação. E de repreensão também. Esses dias tomei uma repreensão do Senhor sobre isso. Quero passar isso para os irmãos. Vamos ler sobre as 10 virgens, 10 moças. Obrigado, Valor. Que 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Mas na palavra de Deus me mostra que até as prudentes, elas não eram de ajudar. Elas eram de ficar caladas. Isso me mostra que se nós não profetizarmos, se nós não falarmos, se nós nos calarmos, né, perderemos pessoas, entes queridos, familiares, para o inferno. E o Senhor nos ensina que temos que falar. Não se calem. Porque Jesus disse que se o povo não clamar, as rochas clamarão. Então, se as rochas clamarão, podem clamar porque estamos com a boca fechada. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite e em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos o do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Somente até aí. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, grande Tu és e maravilhoso em nossas vidas, Pai. É chegado, Senhor Deus, o momento do Senhor falar com a sua igreja, Pai. Que seja um instrumento, um canal, Senhor Deus, para, Senhor Deus, liberar a palavra, Senhor Deus, que é de vida, Pai, que transforma, que muda, Senhor Deus, que a nossa mente venha estar aberta, Senhor Deus, e ligado aos céus, Senhor Deus, que o nosso coração, Senhor, hoje, Senhor Deus, seja uma terra fértil, Pai, para receber a palavra, Senhor Deus, que, Senhor Deus, que muda, Pai, que transforma o ambiente, Pai, que nos traz, Senhor Deus, Senhor Deus, a sua direção, Pai. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, ilumina nossos pés, Senhor Deus, para que hoje possamos entender, Senhor Deus, os seus ensinamentos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sente-se aí no nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Se a voz falhar um pouquinho, é que essa gripe ainda está deixando pigarro. No nome de Jesus. Jesus aqui está trazendo uma parábola falando do reino dos céus.
reino dos céus já nos ensina que existe mais de um céus, porque é reino dos céus, não é reino do céu. Então sabemos que existe pelo menos 3 céus, como Paulo disse, que foi até o 3º céu. Mas para chegar ao reino de Deus, é necessário o reino dos céus estar em nós. Então, se o reino dos céus não está em nós, não entramos para as bodas do Cordeiro, né? Isso é uma mensagem, uma parábola escatológica, uma parábola que fala dos finais dos tempos, que nos ensina que temos que estar preparado, porque não sabemos o dia que vai vir o noivo. Mas Jesus nos ensina algo muito maravilhoso, que é os sinais. Observar os sinais, porque eles, né, dizem quando ele vai chegar. A igreja ela não passa despercebida. E para ilustrar o reino dos céus, o reino que nós temos que viver, que tem que estar em nós, porque o João Batista, né, ele disse assim, né, arrependemos que é chegado o reino dos céus. Então, arrependemos que o reino dos céus é chegado. E nisso Jesus Cristo estava vindo. Hoje Jesus habita em nós, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, em concordância, ali está o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele está sempre no nosso meio. Apocalipse diz que o Senhor, Ele passeia no meio da congregação, e eu creio nisso, que Ele está aqui e que Ele passeia na congregação, porque Ele é o meu Senhor, é o meu Rei, e Ele vive, Ele reina, e Ele se faz presente em nossas vidas, não nos abandonou. Jesus Cristo subiu aos céus, e Ele apareceu a Paulo no caminho, no meio de uma perseguição aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Ele aparece a Saulo e fala com Saulo: Saulo, 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 por que me persegues? E ali Saulo tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que muda toda a história de vida daquele homem, que se torna um apóstolo grandemente usado pelo nosso Senhor. Então isso me ensina que Jesus, Ele opera, Ele está no nosso meio, e Ele se revela à nossa vida. Se Ele se revela a nós, temos que entender que Ele quer que nós o seguimos, que nós sejamos um discípulo dEle, que ouvimos as suas palavras para termos a vida eterna. Por isso que Jesus nos ensina: eu vim para dar vida e vim em abundância. É essa abundância que o Senhor nos chama para viver. Uma abundância que isso faz parte, que é o reino dos céus em nossa vida. E nessa ilustração, para nós entendermos aqui, que Jesus está trazendo nessa mensagem, Ele vai falar que de 10 virgens, de 10 esposas, algumas versões vai dizer de 10 noivas, né? Como é que era o casamento naquela época, para nós entendermos? O casamento naquela época, o noivo, ele ia até a noiva, e ali com a noiva, junto com o pai da noiva, estabelecia um compromisso. Eu me comprometo de eu me guardar, de eu me santificar, de eu me manter limpa, me preparar para o dia de você vir me buscar. E o noivo, ele paga um dote por isso, né? O noivo paga o dote para o pai da noiva. Ele dá um dote que é um alto preço. Quanto custaria, qual o que você tem de valor para que minha filha seja a sua esposa? Então, aqui nessa ilustração, nesse casamento judeu, o noivo já tinha compromisso com a noiva, já havia um compromisso. E isso me ensina entre eu e você que nós já temos esse compromisso. Quando eu estabeleci esse compromisso, quando eu disse para o meu noivo, quando eu disse para Jesus que eu vou me guardar, vou me santificar, vou me preparar para o dia dele voltar. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e nas águas você desceu e ali disse: agora eu sou uma nova criatura. Foi um compromisso que você tem com o Senhor. E como é que eu sei que esse compromisso eu tenho que cumprir todos os meses da minha vida? Quando você toma a ceia do Senhor.
é o compromisso que você tem com o Senhor. Por isso a ceia não é algo que é de qualquer maneira. Eu não venho tomar um pouco de suco e comer um pão. Eu venho dizer para o noivo que eu estou me preparando. Eu venho dizer para o meu noivo que eu estou me guardando. Eu venho dizer para o meu noivo que eu estou me santificando. Eu venho dizer para o meu noivo que a minha vida pertence a Ele e que Ele é o meu Senhor. Essa é a situação, esse é o momento que nós tomamos a ceia. Não é só um dia, não é só um domingo, não é só um dia no mês. Não, é algo que eu digo para Deus. Eu estou aqui. Eu liguei, como eu disse da última vez, eu liguei o modo de localização no meu celular, e, na minha vida, e ali Deus procura os verdadeiros adoradores. Então Ele olha para você e vê, ali tem um adorador, ali tem alguém que anda na verdade, ali está o meu filho que quer estar comigo. Por isso a ceia é algo importante na nossa vida. Então nesse casamento já havia, nessa parábola já havia o compromisso, já havia estabelecido esse compromisso entre os noivos. E o que me chama a atenção dessas mulheres, elas estavam no mesmo ambiente, no mesmo local, não eram estranhas, não eram desconhecidas, eram pessoas conhecidas que se conheciam e que conviviam juntas, né? Conviviam juntas, no mesmo ambiente, estavam no mesmo quarto. Isso que nós temos que entender. Quando a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus vai voltar, nós às vezes não sabemos. Jesus disse assim, o Pai sabe quando eu vou voltar, somente o Pai sabe. No compromisso, o pai do noivo é que preparava todo o ambiente. Hoje, as distorções nos ensina que é o pai da noiva que paga a festa, que faz os banquetes, que faz as coisas. Aqui, no casamento judaico, é o pai do noivo que prepara todo o lugar. E como ele prepara? O noivo vai para preparar um quarto de núpcia, o ambiente, a casa onde vão casar. E quando o noivo pode voltar para pegar a sua esposa, para a sua noiva, para morar com eles, para consumar o casamento? Somente quando o pai disser que está tudo pronto. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Quando não sei, quem sabe, quando eu vou vir, quando perguntaram para ele, é somente o Pai. Quando tudo estiver pronto, o nosso Senhor vai voltar para nos pegar. Por que que só o Pai que sabe? O Pai não poderia falar qualquer coisa? Pode ir, filho, está mais ou menos, dá para ir. Não, é quando tudo está perfeito. O que me ensina que o meu Deus não faz para mim nem para você nada de qualquer maneira. Ele faz tudo perfeito, em todos os detalhes, Ele cuida da nossa vida. Todos os detalhes, Ele prepara tudo para nós. Nada Ele deixa faltar. Você pode ver para você mesmo. Em nada Ele deixou faltar em você. Deus foi perfeito em você. Você pode olhar para a natureza, nada o Senhor deixou faltar. Se você vê a natureza, se a lua ela se movimentar um pouco, vai ter terremotos, enchentes na terra. O Senhor prepara tudo na medida certa. Ele não falha em nada. E por isso o nosso Senhor também ele é juiz. E se ele é juiz, o nosso Deus, ele cumpre com aquilo que está escrito. Se ele escreveu e disse que vai ser assim, então vai ser desse jeito. Então entendemos que o Senhor, ele tem todo o controle de tudo em nossas vidas. E voltando nessa situação, então Jesus nos ensina, nessa parábola, que me chama a atenção, é que as 5 estavam juntas. Elas estavam lá, juntas, no mesmo ambiente. E 5 eram prudentes, 5 eram tolas. Naquele tempo, cada uma tinha uma lamparina, lâmpada, ou tem um outro nome que chama. Antigamente era uma lâmpada que pegava o azeite, um recipiente com um pavio que pegava azeite, colocava ali dentro e acendia. E era algo caro, era energia elétrica daquele tempo. Hoje nós temos a light. Antigamente era a lâmpada, era o azeite, que era a energia elétrica daquele tempo. Então, ter o azeite não era algo fácil. A prensa de azeite, quando você levava as azeitonas para as prensas, né? A primeira prensa
era o azeite extra virgem, era o azeite que era para guardar, era o bom azeite. As prensas para a lamparina era a quinta, sexta prensa, era a prensa que já estava aquele azeite que era mais um pouco, não era muito bom, que servia nem para alimentação, mas servia para fazer sabão, servia para lavar roupa e também servia também para as lamparinas ficarem acesas. Isso era algo custoso. Se hoje no nosso tempo custa uma conta de luz para nós pagarmos, imagine naquele tempo para você imprensar o azeite e ter ele e comprar isso. O que me ensina que se eu não der algo de valor para o meu Senhor, isso não agrada ao meu Deus. Isso que nós temos que entender. O que darei eu para o Senhor por tudo que Ele tem me feito? Isso que é interessante. Cumprirei os meus votos perante a congregação? Ó, que interessante isso. Se o Senhor me diz que eu tenho que cumprir os meus votos perante a congregação, e se eu tenho um compromisso com o Senhor, então eu tenho que manter a minha lâmpada acesa. Para manter minha lâmpada acesa, me custa algo, não custa? Às vezes vai sair do nosso bolso, pode ser dinheiro, mas também pode ser tempo, pode ser dedicação. Isso que nós temos que entender. A adoração ao Senhor, parar para adorar a Deus, não é adorar a Deus só andando de carro, não é adorar o Senhor, às vezes estando no trabalho, é tirar o seu tempo para você e Deus. Isso é algo custoso na nossa vida. Por que eu sei que é algo custoso? Há um ditado judeu que eu gosto muito bacana disso, que ele diz assim: o que eu vou fazer com o meu tempo livre para ganhar dinheiro? O judeu não fica com o tempo livre parado não, já reparou? Nós que gostamos de ficar, carioca, né? Paulista gosta de trabalhar, paulista tem uma cultura de trabalho, o carioca tem uma cultura de trabalhar pouco, ganhar muito e ficar muito em casa. São as culturas que são um pouco diferentes, né? Mas é algo custoso, né? Se dedicar ao Senhor, tirar um tempo para Deus. Às vezes você vai dizer, esse tempo poderia estar no Instagram, esse tempo poderia estar no Facebook, esse tempo poderia estar vendo uma série. Não me impede de fazer nada disso, mas eu não ter um tempo dedicado ao Senhor, né? Então eu não cumpro os votos que eu fiz, porque você fez o voto ao Senhor quando entregou a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cumprir, o Senhor nos chama para isso. É isso que temos que entender na nossa vida. É melhor que nem tenha feito. O Senhor diz, cumprirei meus votos perante toda a congregação. E o Senhor nos ensina, se for para fazer juramento, se for para fazer voto em vão, é melhor que não faça. Se você decidiu estar com Cristo, então faça, seja adorador todo o tempo do Senhor. Então é essa lâmpada, aquelas mulheres deram uma Miguel, deram uma MacGyver, né? Falou assim, vou apagar a minha, vou deixar acesa, qualquer coisa eu pego com as minhas irmãs, né? Está ali do meu lado, pego um pouquinho com ela e divido. O Senhor, Ele não aceita essas coisas. Isso não é adoração. Esse jeito já nos ensina que quando elas saíram para comprar, porque elas tinham dinheiro, porque foram comprar, elas não estavam duras, elas tinham condição de ir comprar, porque a palavra de Deus diz que as outras 5 que eram prudentes, falou, vai lá e vê na mercearia, vê se tem para vender. E elas foram comprar. Elas tinham dinheiro, mas elas faziam o quê? Procrastinavam. Procrastinar é você saber o que tem que fazer e não fazer. Você sabe o que tem que, como tem que ser e não faz. Aquelas 5, elas preferiram deixar empurrando com a barriga. Não é assim um pouquinho o brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora, vão empurrando, vão empurrando. No final a gente vê, tudo dá certo e diz assim, os meios, os fins justificam os meios. Eu acho isso muito errado, né? Muito errado. Quando os fins justificam os meios. Não, não é isso. Eu posso ter juntado muito dinheiro para comprar um carro, para comprar algo, mas se isso abalou a minha saúde, se isso abalou meu casamento, se isso prejudicou a minha vida em comunhão com os irmãos, mesmo eu tendo conseguido o carro, não valeu. Isso não justifica. É isso que a gente tem que entender com o Senhor. O Senhor tem que entender. E com o Senhor, a palavra de Deus diz que nós vamos... Aquele que age assim, fica
à porta e não entra. Fica à beira da porta, não entra, porque ele fecha e ele diz: vigiai, porque você não sabe o dia que eu vou voltar. Não sabe. E nessa situação, o que eu quero deixar aqui na palavra ao Senhor são as 5 mulheres prudentes. O que me chama a atenção delas, o que me chama a atenção nessa palavra, que essas mulheres não chamaram a atenção das outras 5. Elas se calaram, se omitiram, não chamaram a atenção, porque esperou o noivo voltar, o noivo chamar, para chamar a atenção, para falar com ela: vai lá e compra. Por que não falou antes? Por que não disse nada antes? Por que não exortou elas? Falou: olha, vocês estão agindo errado. O que vocês estão fazendo não está certo. Se o noivo voltar, se o nosso marido voltar, se o nosso esposo voltar, vocês vão pegar vocês sem o azeite, vão pegar vocês distraídos, vão pegar vocês sem estar na unção, vão pegar vocês fora da presença de Deus. Por que elas não falaram nada? E o que me chamou a atenção foi isso na minha vida. Muitas das vezes eu tenho parentes que são viciados em drogas, eu tenho parentes que estão fora da igreja, conhece a palavra, sabe que é a palavra, mas aí eu falo assim: para que eu vou falar para eles? Para que eu vou dizer algo para eles se eles já sabem? Eu me calo e deixo e fico quieto. Eu me calo e não chamo a atenção deles. E o Senhor, Ele não age dessa maneira comigo e com você. A palavra de Deus diz que Ele repreende e castiga todo aquele que Ele ama. Se eu estou sendo repreendido, se eu fui castigado, é porque o Senhor me ama. Então, se Ele repreende e castiga, Ele não deixa de falar comigo, mesmo quando eu estou errando, mesmo quando eu estou falhando, mesmo quando eu não estou sendo obediente, mesmo quando eu estou fazendo algo que não agrada o coração de Deus, o Senhor, Ele fala comigo e direciona a minha vida. Por que eu não vou falar para aqueles que são meus parentes? Por que eu não vou dizer para eles algo? Por que eu não vou exortar eles? Por que eu não vou dar uma palavra para eles? Estamos vivendo os tempos, hoje, que muitas pessoas se dizem cristãs. Muitas pessoas se dizem evangélicos. Muitas pessoas são adeptos ao evangélico. Muitas de vocês podem, às vezes, pregar, a gente prega, né? Está chegando o fim dos tempos, a apostasia está aí, o esfriamento da fé. Então, pelo contrário, irmão, para com isso. Tem muita gente aí aceitando Jesus, tem muita gente que diz evangelho. O Brasil é o país que mais cresce na religião, no cristianismo. É um dos países que mais cresce. A Europa, a gente fala que está se esfriando. Alguns lugares estão, mas a Europa é o lugar que mais escreve livros sobre a Bíblia, sobre o evangelho. É os lugares que mais, principalmente a Alemanha, que mais escreve livros de teológicos. Recentemente escreveram uma enciclopédia lá de 10 livros. Cada livro tem mais de 1000 páginas sobre o evangelho. Então, o evangelho está aí. Essa apostasia não está aí. O problema é que as pessoas estão vivendo da maneira dela e nós não queremos falar o que ela está fazendo está errado. Você sabe que o irmão está agindo errado, mas você não fala. Você sabe que o irmão está tendo um pensamento que é herético, mas não falamos. Preferimos nos assentar com ele, comer com ele e deixar ele viver a vida dele. E quando a gente olha na palavra do Senhor, me ensina que eles não entrarão no reino dos céus, que eles não estarão conosco na bodas do Cordeiro. E isso é falha nossa. A palavra do Senhor nos ensina, o apóstolo Paulo fala assim: aquele que não cuida dos seus é pior do que o que negou a fé. Aquele que não cuida dos seus é pior do que aquele que negou a fé. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar dos nossos, a falar mesmo para eles. O caminho que você está escolhendo não é certo. Hoje vemos embates sobre pastores de várias denominações diferentes, com pensamentos teológicos diferentes, e essas pessoas arrastam multidões, e multidões acreditam naquilo que ela está falando, e nós sabemos o que ela vive vai levar ela ao inferno. O que ela vive não é o que a palavra está nos dizendo, e acreditamos nisso, e vivemos isso,
e não falamos nada, nos calamos. E esses nossos parentes estão se padecendo, estão indo para o inferno por causa disso. É isso que me chamou a atenção nessa palavra. As 5 mulheres que chamam de prudentes, que a palavra do Senhor diz que era sábia, ela não disse para sua mãe, mãe, o pensamento, a procrastinação que você está fazendo não vai te levar a Deus. Isso vai te deixar de fora do reino dos céus. Irmão, esse vício que você faz, que você cai hoje, levanta hoje, se eu não te disser que isso vai te levar para o inferno, que isso vai tirar a sua vida, isso você não vai entrar no reino de Deus. Queremos confortar os corações de pessoas que sabemos que está agindo de maneira errada, dizendo para elas, o que importa é o amor, Deus no coração, e quando morrer o Senhor sabe no último dia. E às vezes não pode ter tempo, às vezes não pode dar tempo de ela aceitar ali o Senhor e morrer sem Deus, e morrer sem o Senhor. Quantas vezes não sabemos o nosso dia? Eu posso sair de casa, você tem um parente que sabe que está agindo de maneira errada, mas todo domingo vai na igreja, todo domingo está no lugar, mas sabe que a vida dele está errada, e você não fala nada, não exorta, não profetiza sobre a vida dele. E o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele pode sair um dia para trabalhar e não voltar mais. Principalmente no Rio de Janeiro, onde vivemos, não é? É bravo, não é bravo? Só o Senhor para cuidar da nossa vida, né? Andar de ônibus não é fácil não, irmão. Andar de metrô, soltou na central do Brasil, Deus, é o Senhor na causa, não é? É o Senhor ali na causa. Mas é isso. E não falamos, e não dizemos, e não falamos para Ele. E pode chegar o dia dele. Só o Senhor sabe o nosso dia. Podemos viver 40, 100 anos, 30 anos, só o Senhor sabe o nosso tempo. E por que não dizer para Ele o que Ele está fazendo está errado? A vida dele, profetizar sobre a vida daquele que nós conhecemos. Foi a palavra que o Senhor me chamou muito a minha atenção, e muito havia me calado sobre isso, mas devemos falar, não é acolher, não é deixar de acolher, não é deixar de ter empatia, mas é ensinar o que você está fazendo não está certo. A maneira que você está pensando não está certo. Se você não adorar a Deus, se você não ter o azeite, se você não tiver a unção, não entra no reino dos céus. É essa chamada de atenção que me precisa, chamar a atenção da igreja para isso. E aonde que eu sei que isso, o Senhor nos chama para essa situação, nos chama para falar isso. Em Ezequiel 37, a palavra do Senhor nos ensina que era um vale, o vale de ossos secos. Depois leia lá nessa passagem, Ezequiel 37, o vale de ossos secos era um vale onde tinha montanhas de um lado, montanhas do outro, e o vale no meio, uma planície, e ali os exércitos se reuniam para guerrear. Os exércitos se reuniam ali para guerrear. E ali lutavam entre si os reis, aquele rei que vencia ia lá e tomava a cidade do outro. Ou então falava para o outro rei que perdeu, né, você vai ter que pagar imposto para mim aí, até eu ser dono da sua cidade, né? Até se levantar o exército e tomar de novo. E assim era. E quem morria? Ficava lá. Não ia morrer? Ficava lá. Quantas batalhas nós vemos hoje na nossa vida e pessoas estão morrendo. Batalhas espirituais. Batalha. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra as hostes, os principados celestiais, contra os principados, contra Satanás. A nossa luta é contra Satanás. Quantas batalhas Satanás tem vencido? Quantas pessoas têm saído da igreja, se desanimado com a palavra, se desanimado com algo, com a atitude de algum irmão? Quantas batalhas nós vemos pessoas parecendo nesse vale? Quantas pessoas nós conhecemos à nossa volta que deixou a igreja, que deixou o evangelho por pouca coisa, se iludiu com as coisas do mundo, se iludiu com as coisas com as coisas do mundo? Satanás foi lá e roubou a palavra do seu coração, porque queria ficar rico, queria bens. Quantas vezes nós vemos isso? Pessoas que a qual a parábola de Jesus nos ensina, sementes que caíram à beira do caminho,
Veio os corvos e foram lá e comeram. A palavra que ficou em cima da terra até cresceu, mas outras pessoas foram lá e roubaram. As aflições, as dificuldades desse mundo foram lá e tiraram. Mas por que não foi lá você e disse para ela: olha, Jesus te ama e Deus tem um propósito na tua vida. Jesus tem um ministério na tua vida, Ele vai trabalhar e Ele vai te ajudar nessa situação. Mas muitas das vezes nós não falamos, porque achamos que é melhor ficarmos calados. Coisas simples. Quantas vezes a palavra caiu entre as rochas, criou raízes, cresceu, mas o sol a secou, porque a raiz era exposta? Quantas vezes as aflições desse mundo, as dores, roubou a palavra da pessoa e a gente não foi visitar ela para dizer: Deus tem algo na sua vida, Deus tem socorro na sua vida. Eu venho aqui para chorar com você, eu venho aqui para sentar contigo e só chorar. Eu venho aqui para ficar com você e dizer que Jesus está trabalhando nessa causa. Coisas simples que nós não falamos. Palavras que são simples, mas que são palavras de vida, que nós não profetizamos na vida das pessoas. Quantas vezes a semente caiu e a riqueza, a luxúria, as coisas desse mundo, né, sufocou a palavra do Senhor no coração daquela pessoa, e nós não fomos lá dizer para ela: olha, hoje você está bem, mas o Senhor não está nessa causa, porque você não tem procurado Ele, você não tem olhado para Deus. Hoje você está bem de vida, hoje você consegue fazer viagem, tudo, mas nunca se esqueça de Deus, porque Ele não se esqueceu de você. Por que não exortamos e não repreendemos essas pessoas? São palavras simples. Quando eu falei do Vale dos Ossos Secos, esse campo de batalha que nós não lutamos, Deus disse para o profeta Ezequiel, disse assim: você queres que volte à vida? Ezequiel disse que sim. Nós não queremos que nossos irmãos voltem à vida? Não queremos que nossos irmãos estejam na igreja? Não queremos que a nossa parentela esteja aqui? Começa por mim. Começou pelo profeta. Deus chamou um profeta. E minha nação idólatra tinha um profeta que se guardava ao Senhor. Tinha um profeta que cumpria os mandamentos do Senhor. Assim é na sua casa. Assim é você no seu trabalho. Vai ser só você. Mas para ser muito tem que usar você. Você é o canal, você é o instrumento, você é o machado que Deus quer afiar para cortar os laços, para quebrar as correntes, quebrar as cadeias. É você que Deus quer usar. Era só um profeta num vale de muitos ossos secos. E ele queria, assim como eu e você quer, que os nossos parentes, os nossos pais, os nossos irmãos estejam aqui. Por que a cadeira está vazia? Era para os seus parentes estar aqui. Quantas pessoas que você conhece que estão em casa, que não vieram, porque você não disse uma palavra para ela, não ligou e falou: Jesus te ama. E o meu Senhor disse que Ele ainda vai te ver lá na igreja. Você não ligou para o seu irmão e disse: olha, eu tenho orado por você pelas madrugadas. Lembra? Para o Senhor daremos algo que nos custa. Eu tenho orado por você pela madrugada. E o Senhor me disse que ainda vou te ver lá na igreja. Ó, palavras simples, não foi longa, não foi um discurso, não foi uma pregação. Na verdade foi uma pregação. Não foi um discurso de 1 hora, foi uma palavra de 1 minuto que mudou a vida daquele que você estava ligando. E aquele profeta Ezequiel, ele queria isso. Queria que tivesse vida. E Deus disse para ele: então profetiza. É meu, é minha e a sua. É eu e você que temos que profetizar. Não é o Senhor que vai profetizar. O Senhor vai agir conforme a sua palavra. Ele vai agir. Você é boca aqui na terra. Você tem que ser boca na terra. Você é o instrumento que o Senhor quer usar.
É eu e você que temos que profetizar. Deus disse para Ezequiel: profetiza. A palavra do Senhor disse que ainda que um anjo pregue o evangelho, que seja anátema, que seja maldito, porque somente um homem há o direito de pregar a palavra do Senhor. O Senhor nos deu essa autoridade, somente nós podemos pregar a palavra de Deus. Essa autoridade é dada para mim e para você. Você é o profeta no Vale dos Ossos Secos. Você é o profeta na sua casa. Você é o profeta em meio aos seus parentes. Você é o profeta em meio à sua parentela. Você que é o profeta em meio ao seu trabalho, em meio ao seu curso, aonde quer que você esteja, é você que vai profetizar. Deus disse para Ezequiel: profetiza. E Ezequiel profetizou que volte à vida. Ele não fez um discurso de meia hora. Ele não falou eloquentemente. Ele não pregou uma palavra que foi lá em Gênesis até Apocalipse. Ele não falou de todos os livros da Bíblia. Ele só disse: volte à vida. E assim Deus fez. Para as pessoas terem voltar à vida, é necessário você profetizar. Quem convence é o Espírito Santo, a pessoa do seu pecado. Não é eu que vou convencer, não é você que vai convencer. É o Espírito Santo que faz isso. Mas para o Espírito Santo entrar na vida da pessoa, você vai ter que profetizar. Como é que eu sei disso? Porque quando o Senhor voltou todos eles a terem vida, voltou todos eles a se formarem, todos os ossos a se juntarem, todos os ossos a voltarem os tendões, a voltar os músculos, a carne, eles não tinham vida. O Senhor soprou nas suas narinas. É assim que o Senhor faz. Ele soprará o Espírito Santo na minha e na sua vida. E Ele soprou o Espírito naqueles ossos, naqueles corpos, naqueles barros, e eles voltaram a ter vida. Então é necessário eu profetizar. Não seja como essas 5 virgens prudentes que estavam aqui, que elas não olharam, não chamaram atenção, não exortaram aqueles que estavam à sua volta. Pelo contrário, se calaram, fecharam a boca, dormiram com elas, eram amigas, era mãe e filha, era primos, era primo com primo, era irmãos, era amigos, não importa quem era. O que importa é que elas não falaram nada para aquelas mulheres que estavam perdidas, que não entrariam no reino dos céus. Se você quer que o seu irmão volte a ter vida e saia do vício das drogas, do vício da prostituição, você vai ter que profetizar. Se você quer que a sua mãe esteja aqui na igreja, o seu pai, você vai ter que profetizar na vida deles. Se você quer que aquele seu amigo que você tanto ora esteja aqui, você vai ter que profetizar. E muitas das vezes você vai ter que orar. O que darei eu para o Senhor por tudo que Ele tem me feito? Você vai ter que se dispor ao Senhor. Você vai ter que se colocar à presença do Senhor. Lembra do profeta Elias? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Você vai ter que ser o canal de bênção. Mas aí eu não sei o que falar. Deixa que o Senhor use a sua boca. O que você tem que fazer é encher o seu coração. E como eu encho o meu coração para eu profetizar, encha com a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. Ore a Deus. Medite na palavra. Encha o seu coração com as coisas do Senhor. Ligue a sua mente às coisas de Deus. E Deus vai usar a sua boca para profetizar no nome de Jesus. Amém, irmãos? Dê um ministério de louvor. Vem cá, está louvando aqui, o ministério de louvor. Enquanto eu faço essa oração. Fique de pé, irmãos, no nome de Jesus. Às vezes você vai dizer assim, você vai pensar na sua vida, aquelas mulheres que eram prudentes, aquelas pessoas poderiam ter pensado assim também. Mas quem sou eu para falar alguma coisa? Né? Mas quem sou eu para dizer algo para aquele a qual eu quero falar? Quem sou eu para falar do Evangelho para o meu pai, para o meu irmão? Ele está desviado e sabe muito mais do que eu.
Quem sou eu para falar para aquele meu amigo, né, que ele está errado, que as atitudes dele tá sendo errada? Quem sou eu? Eu quero te dizer que a palavra de Deus, muitas das vezes os homens se perguntaram isso. Quem sou eu? Né? Se perguntaram, se questionaram, quem sou eu? O salmista Davi diz: quem é um homem para que o Senhor se lembre? Quem é um homem para que o Senhor possa se lembrar e ali ajudar? Quem é? Mas mesmo sendo pequeno, mesmo tendo pouca força, a palavra do Senhor diz que Ele nos coroa de honra e de glória. Quem somos nós? Eu quero te dizer que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou toda a sua glória e andou como nós. Se fez homem como eu e você. Andou na terra. A palavra de Deus diz que Ele não tinha formosura. A palavra do Senhor diz que Ele não tinha nada que chamava atenção. Não era belo. Não tinha nada que falasse assim: aí está um rei. Mas eu quero te dizer que quando Ele abria a boca, quando Ele falava, as pessoas vinham: quem é esse que fala diferente? Quem é esse que fala com autoridade? Quem é esse que quando fala, transborda de alegria o nosso coração? Quem é esse que quando fala, nos quebra toda a nossa defesa? Quem é esse que quando abre a boca, o nosso coração se derrama em adoração? É essa autoridade, é essa palavra que o Senhor nos ensina. Essa autoridade eu dou para a minha igreja. E a palavra do Senhor nos diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. A porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Esse é o Senhor que nos ensina. Então quem somos nós? E hoje eu quero te dizer que você é filho de Deus. Aleluia. Que você é filha do Senhor. Hoje eu quero te dizer que você é amado e amada de Deus. Aleluia. Hoje eu quero te dizer que você é a nova criatura. Glória a Deus. Hoje eu quero te dizer que o Senhor, Ele te olhou, Ele te viu e viu o seu coração. Você pode dizer será que o Senhor está olhando para o meu coração? O Senhor, Ele viu o seu coração, Ele viu o seu pensamento. Ele te conhece. Então não se sinta baixo, não se sinta pequeno. Quem sou eu para que o Senhor se lembre? Eu quero te dizer que o Senhor te coroou de honra e de glória. Que o Senhor, Ele habita em você. Que o Senhor está em nós. E que essa noite não sejamos mais como essas mulheres que não falaram. E ali as suas irmãs, os seus irmãos não entraram no reino de Deus. Se perderam a porta. Chegaram até a porta. Mas a porta não abriu. Porque elas não guardaram a palavra. As suas irmãs não repreenderam ela. Que você olhe para aquele que Deus tem colocado às suas vistas. Colocado à frente para você conhecer. Para que você possa falar para Ele. Jesus te ama, irmão. Jesus tem um ministério na sua vida. Deus não se esqueceu de você. Mesmo que você consiga usar essas drogas, mesmo que você se prostitui, mesmo que você adore outros ídolos, mesmo que você peque, eu quero te dizer que o Senhor está olhando por você e mandou eu vir aqui para te dizer que esses vícios acabará, que esse lugar, que esse caminho, que esse lugar que você está, eu profetizo que você vai sair daí, porque assim como Deus me tirou do lamaçal, eu creio que Ele vai te tirar do lamaçal. Assim como Deus me limpou, eu creio que Deus vai te limpar. Assim como Deus me sarou, eu creio que Deus vai te sarar. Eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu creio. Essas palavras que parece que ser pouca coisa, parece que, mas são poucas coisas, será que o Senhor, Ele vai agir na vida do seu irmão, da sua irmã? O Senhor vai agir na vida do seu cunhado, da sua cunhada. O Senhor vai agir na vida do seu filho, da sua filha. O Senhor vai agir na vida dos seus pais, daquele que o Senhor coloca à sua vista. E você verá o quanto gratificante é falar de Jesus para essas pessoas no nome de Deus.
Vamos louvar o Senhor por estar fazendo essa oração com os irmãos.